Então, eu queria começar perguntando para o professor Alexandre e pedindo para você explicar em linhas gerais o que foi a crise europeia. Posso começar para você? Não, vou contestar o que foi a crise europeia. Isso vai ser objeto de discussões por gerações de economistas da FIU. Tipicamente, a crise europeia é colocada, hoje, pelo menos, como uma crise de natureza fiscal. Basicamente é um ponto moral em que você tem dois tipos de personagens. Os personagens virtuosos, os personagens não tão virtuosos e, basicamente, os personagens não tão virtuosos foram os que não perseguiram a disciplina fiscal, que, em última análise, levou a países a certo endividamento insustentável. E aí a evidência que a gente vê mais a esse respeito é a história da Grécia. E no caso grego, né, é exatamente aquilo. O que podia ser feito errado do ponto de vista de gestão de política macroeconômica, incluindo política fiscal, a Grécia fez. Irresponsabilidade fiscal, é com isso. Falta de competitividade, se preocupe que a Grécia também tem uma dose dessa. O economista que consiste em uma ótima tem que obedecer opções. Tipicamente na literatura, o que você pensava, olha, tem que ser regiões no qual a mobilidade de trabalho seja grande. Por quê? Se tiver um choque negativo numa região, dado que você não tem um choque negativo de demanda numa região, você não tem uma taxa de emprego que vá equilibrar, vai permitir que as pessoas migrem daquela região para uma região que não tenha sofrido esse choque negativo. Então, você consegue reequilibrar o mercado de trabalho assim. Quando pensa na economia americana, é isso. Segunda condição típica eram economias que tinham alguma espécie de mecanismo de transferência fiscal, ou seja, regiões que fossem submetidas a um choque negativo, quer dizer, a Califórnia tem um choque idiosincrático na indústria de aviação. Vai ter um conjunto de fundos que vão ser transferidos, seja auxílio-desemprego, etc., que de alguma forma vão mitigar o problema ali. E uma terceira coisa que ficou mais clara nessa crise são uma forma de cobertura universal do depósito bancário. Bom, nenhuma dessas três estava presente na Europa. Mesmo hoje, onde tem discrepâncias enormes entre taxas de desemprego, na Espanha você tem 20% de desemprego, né, com a Alemanha, o desemprego está com a mínima histórica, 6%, e a preocupação hoje lá é a inflação, o trabalhador espanhol não vai para a Alemanha por um bom motivo, ele não fala alemão. Né? Então, o mecanismo de reequilibrar a área monetária estava completamente ausente ali. O que acontece numa situação como essa, em que você tem, de repente, uma unificação de taxa de juros entre países muito distintos? Basicamente, você teve choques idiosincráticos de demanda. No caso, um choque positivo de demanda nos países da periferia relativamente aos do centro, o que levou a taxas de desemprego mais baixas, salários mais altos, inflação tipicamente mais alta. A inflação mais alta não é um problema do Banco Central espanhol, é um problema do Banco Central europeu, mas que não olha para a inflação da Espanha, olha para a inflação do mundo, e um aumento de custo unitário de trabalho, aumento de inflação. Se você um bom previsor para os países que entraram em crise pós o choque de 2008, são exatamente aqueles países que tiveram uma taxa de inflação muito maior do que a Alemanha nesse período. Então, essencialmente, um problema de competitividade ligado à apreciação da taxa real de câmbio no contexto de uma área monetária que não era ótima. Como é que você sai desse problema? Não sai. A única forma de sair desse problema é através de deflação de preços e salários. Obviamente é um processo que, como dizer, a atividade é custoso. O reflexo disso se dá na atividade econômica da atividade do déficit, seja nos mecanismos de seguro-desemprego, seja porque é a arrecadação dos bens. Então vejo o problema fiscal muito mais como uma consequência do que como causa desse fenômeno. A descrição do Alexandre foi perfeita. E talvez um dos aspectos mais dramáticos dessa crise, agora menos falando da Grécia, mas pensando, por exemplo, em Irlanda, Islândia, né, que tomou uma tremenda pancada em 2008, eu lembro que você podia entrar no eBay e comprar a Islândia, ela estava à venda por $1. O crescimento dos ativos e passivos desse país foi enormoso. Né? E nos momentos de crise, fundamentalmente isso intermediado pelos sistemas bancários, nos momentos de crise, em que você tem uma reversão no nível de atividade econômica, vários desses ativos viram micros. E isso é algo que me parece ser estrutural, desenvolvido ao longo dos últimos anos de globalização, chamemos assim, que traz riscos que vão continuar incidindo sobre a economia mundial, não só a europeia,
para os próximos anos. Eu não vejo resposta imediata com relação a isso. Segunda, e aí eu discordo do Alexandre, é que não tem saída. A Alemanha pode aceitar mais inflação, né? E temos aí uma espécie de relaxamento quantitativo do BCE na mira para ser detonado caso a nível de atividade econômica europeia mergulhe muito acentuadamente. Então, expansão monetária parece que está aí na mira dos formuladores de política, né? Alguma depreciação do euro deve rolar. Isso vai salvar a Grécia, não vai salvar a Grécia, mas certamente vai minimizar o processo de ajuste de preço relativo pelo qual a Europa deve passar. Eu acho interessante a situação da Alemanha dentro do bloco, né? A Alemanha é um país superavitário em termos de exportação, com uma competitividade muito grande. E o que acontecia antes do euro é que, se você tivesse uma situação como a Grécia teria uma super desvalorização do dracma, da moeda deles, e conseguiria se tornar mais competitivo artificialmente pela desvalorização do câmbio. Mas hoje, o euro é uma situação peculiar porque Itália, Grécia, todos os países da zona do euro têm um câmbio fixo com relação à Alemanha, então eles não podem recorrer a isso. O que garante a Alemanha um mercado cativo para as exportações dela dentro da Europa. Tanto que a Alemanha é um país dos países da zona do euro, é o que menos sofre. Ela cai, mas é o que tem o maior crescimento econômico ainda. Agora, é uma vantagem para a Alemanha depreciar o euro relativamente às outras moedas. Aí ela vai ter um outro benefício A crise nesse aspecto não foi um problema para a Alemanha, justamente porque o euro saiu da casa de 40 e 50 para 1,30, realmente para a Alemanha é um segundo presente. Exatamente. Assim, não é só o fato de que ela tem mercados cativos na Europa, mas ela passa a ser bastante competitiva na questão de ganho de capital contra a China. Mas só para chamar essa questão da possibilidade de desvalorização. Tem uma certa, não sei se é a palavra correta, é obsessão, mas não, o euro é apenas mais uma das experiências no sentido de fixar a taxa de câmbio dentro dos regimes europeus. O que, em retrospecto, parece algo insano, mas a rigor não é. Uma coisa que faz sentido ali por trás. Quando a gente vai examinar por que países adotam taxas de câmbio fixa e flutuante, um dos motivos que é sempre apontado pela escolha da taxa de câmbio sempre está relacionado ao volume de comércio. A ideia de que você tenha taxa de câmbio fixa em países como assim muito faz sentido, porque em economias você quer minimizar os custos de transação que estão ligados a isso. Você tem uma taxa de câmbio fixa, tudo bem. Então você teve vários momentos de fixação de taxa de câmbio na Europa, que infelizmente não eram acompanhados em nenhum momento nenhum, nem agora, foram acompanhados de políticas macroeconômicas que de fato sustentassem isso. Então, de tempos em tempos, a coisa, tipicamente, a Itália abriu o bico, né, e fazia uma desvalorização. Mas aí dá um fenômeno interessante, quer dizer, surge, então ninguém é bobo. Quando esse tipo de coisa acontece, aparece um diferencial de taxa de juros que está ligado, de alguma forma, à probabilidade de ter uma desvalorização da moeda naquele país. Então, o que a gente chama na literatura peso próprio. Né? Você vai ter que explicar o que é peso próprio. Peso próprio. Então, exatamente essa probabilidade, quando você tem lá um país, eu estava falando, a Itália, de tempos em tempos, desvalorizava a sua moeda. Você vai emprestar dinheiro para um italiano qualquer, o banco alemão vai emprestar dinheiro para uma empresa italiana, ele não vai emprestar na mesma taxa de juros que ele empresta para uma empresa alemã, ele está emprestando para um cara que tem a probabilidade de lá na frente desvalorizar a moeda e ele vai receber menos do que ele receberia se ele tivesse emprestado. Então ele vai incorporar na taxa de juros que ele empresta alguma coisa relacionada à probabilidade de que aquela moeda se desvalorize. Tá? Isso aí, na literatura, foi conhecido como peso próprio caso do México, tinha lá uma coisa ligada com a taxa de juros mexicana que estava refletindo uma dinâmica parecida com essa. Mas o fato importante é o seguinte, enquanto havia a probabilidade de desvalorização, as taxas de juros eram diferentes no centro e na periferia. Porque a periferia sempre tinha uma probabilidade de desvalorização relativamente ao centro, as taxas de juros lá eram mais altas do que as taxas de juros na periferia, isso no centro. Quando você tirou a probabilidade de desvalorização, a taxa de juros despencava. No que a taxa de juros despencou, isso é que levou ao crescimento acelerado de demanda na periferia relativamente aos países centrais. Não é à toa que passou um período do euro
até praticamente a explosão da crise, assim, a Alemanha era vista como a doente da Europa, era um país que não crescia. A Itália também não, mas a Espanha crescia, a Irlanda estava tendo, era o tigre celta, né? Países que vinham um crescimento acelerado, em parte por conta dessa taxa de juros muito mais baixa do que a taxa de juros que eles experimentavam para a euro. Obviamente isso foi a acumulação de desequilíbrios lá atrás. Você passava uma situação em que havia, ponto de vista de conta corrente, uma situação mais ou menos equilibrada dentro da zona do euro, uma situação na qual a Alemanha acumula superávites maciços e a periferia acumula déficit. Aliás, assim, você olha para o gráfico disso, é realmente curioso. Você sabe uma situação que os gráficos, basicamente, as coisas andam mais ou menos em paralelo, para uma situação em que a Alemanha registra. Deve ser ter uma imagem espelhada disso, que é o mais superávit, os mais em déficit, e a zona do euro como um todo apresentando uma situação mais ou menos equilibrada relativamente ao resto do mundo. Então, é muito claro que tipo de desequilíbrio apareceu e qual a origem desse desequilíbrio. Foi a percepção de que, de repente, não vai ter a solução fácil mais. Só que agora... É que você não tem um mecanismo de ajuste, né, para esse desequilíbrio natural. Não tem. Tem a mesma moeda, a mesma taxa de juros. Tem uma entrevista absolutamente profética do Milton Friedman, em 98, para uma rádio australiana, que perguntam para ele o que ele acha do... Olha, é coisa séria. E ele dizendo, você perdeu o mecanismo de ajuste, que é a taxa de câmbio flutuante nesse caso. Por exemplo, o dia que tiver um choque negativo para a Itália, né, não tem mais a saída de desvalorizar ali. O exemplo que ele dava era rigorosamente esse. Ele, assim, ele antecipou em 12 anos o que ia acontecer, que é uma lição para todos nós, né? Como uma boa análise econômica, que eventualmente pode, até às vezes, fazer parecer um profeta. Obviamente, muito tempo depois. Professor Marcelo, quais são os principais fatores que contribuíram para a gente chegar a essa crise? Eu acho que essa combinação de fatores, o fato de você ter tido uma crise muito séria em 2007 e 2008, que gerou uma recessão mundial, e você está numa situação em que os países já não eram muito responsáveis, o segundo fator, já não tinham as contas tão bem equilibradas. E o terceiro, você tem toda essa rigidez que o euro fornece dentro do grupo de países que adotam o euro. Eu acho que você tem todo o cenário aí dessa crise que se desenvolve. Professor Arthur, dados esses fatores que o professor Marcelo colocou para a gente, você considera que a saída da Grécia da zona do euro seria inevitável? E se sim, não seria melhor que ela não fosse postergada? Acho que cabe aos gregos responder isso. Aqui de longe, da periferia, eu acho que é uma saída tremendamente arriscada. Ainda que potencialmente os ganhos para os gregos no curto prazo fossem positivos no sentido de acelerar, ou pelo menos superar esse problema de rigidez no mercado de trabalho, rigidez de preço do salário, e conseguir uma desvalorização dos bens produzidos na Grécia, né, essencialmente queijo feta, não sei mais o que eles produzem. Turismo. É mais barato ir para a Acrópole. Do ponto de vista dos mercados de capitais e financeiros para o resto da Europa, seria tremendamente temerário. Quer dizer, qualquer país que tivesse potencialmente um problema de alinhamento cambial, falta de competitividade, poderia estar sujeito a um ataque especulativo no velho esquema que a gente conhece do regime de câmbio fixo, pelo qual a América Latina passou durante todos os anos 80 e depois 90. Essa instabilidade financeira nesse mundo mais financeiramente integrado, com ativos e passivos enormes, seria capaz de provocar não só crises cambiais, mas crises bancárias de uma visibilidade muito grande. E eu acho que é isso que explica o fato de a Alemanha topar bancar o resgate, né? Obviamente cheio de condicionalidades, uma credibilidade dos políticos gregos baixíssima, tanto que eles não estão soltando nada diretamente para os gregos, mas sim predominantemente para os bancos, mas no sentido de proteger a União Europeia nos seus diversos aspectos políticos, econômicos e financeiros com um mínimo de turbulência. Então não vejo saída da Grécia como um evento que pudesse resolver o problema da Eurolândia, chamamos assim,